Boa tarde, amigos. Aí vai mais um vídeo, né? Eu tive que usar o óculos, que eu vou ter que ler algumas coisas, porque é tanta informação que fica difícil você coordenar o que vai ser falado, né? Então, o que está acontecendo no Brasil é um escândalo sem proporções em termos eleitorais. Sem proporções. Na minha opinião, isso é minha opinião, essa eleição já está maculada. De qualquer maneira, ela já está maculada. E ouvindo alguns políticos, jornalistas isentos e tudo mais, eu hei de concordar que realmente essa eleição tem que ser adiada até que se limpe essa área. Está tudo muito sujo, muito esquisito, está tudo muito complicado. Em 2020, adiaram as eleições por conta da pandemia. Por que não pode adiar por mais 15, 20 dias que seja? Né? Para a gente ter um processo justo. Porque pelo que está sendo exibido até agora, e com provas, né, 154 mil inserções nas rádios do Nordeste não foram veiculadas. O que é um escândalo. E comprovar, são 5 mil páginas de comprovantes de que a coisa não foi feita de maneira correta. Isso equivale a 53 dias ininterruptos de transmissão de propaganda política. Imagina uma situação dessa. Não tem a menor condição disso ser reposto para ver equivalência. Né? A gente tem que convir o seguinte: em 2020, é o número que eu tenho aqui, em 2020 foram gastos 2 bilhões de reais para se manter o TSE. 2 bilhões de reais é muito dinheiro. É muito dinheiro para uma justiça que só existe no Brasil, né? E que só funciona de 2 em 2 anos. E mesmo assim acontecem essas barbaridades. Quer dizer, a coisa é muito complicada, é muito louca, né? E você agora, com essa situação que aconteceu do tal do Alexandre Machado, que foi demitido depois de denunciar a sua superior, que dizem que ela é a esposa de um chefão sindicalista de São Paulo. Enfim, ela trabalha direto com Alexandre de Moraes, né? Chefe de gabinete, sei lá, é uma coisa assim. Ele desde 2018 que ele vem denunciando que está tendo problema nas inserções. Aí agora ele mandou um comunicado, uma rádio teria ligado para ele, né? E mandou um comunicado à chefe dele que estava havendo erro na situação. Durante 4 dias ela deixou de fazer não sei quantas, cento e poucas, uma rádio, né, cento e poucas inserções. Ele mandou um e-mail, quer dizer, ou seja, existe um documento. 30 minutos depois, ele recebe um e-mail de volta dessa pessoa dizendo que ele estava demitido. E minutos depois, vão seguranças até a sala dele, pegam ele pelo braço, tiram o crachá dele, levam até a porta, não deram tempo nem para o cara pegar as coisas dele, estavam em cima da mesa. Quer dizer, a coisa é muito louca, isso tudo é muito doido. Né? Eu nem sei se pode ser feito isso, eu não sei como é que é a legislação trabalhista do servidor público, eu não sei como é que funciona isso, eu não sei. Tá? Mas, de qualquer maneira, isso é um absurdo, é uma violência, eu acho isso uma violência. Tá? Esse rapaz, ele denunciou através dessa rádio que eu estou falando para vocês. Então, aliás, outra coisa tem que ser mencionada: 154 mil inserções em apenas 14 dias. Não se sabe no primeiro turno e não se sabe no resto do segundo turno. Né? E aí começa o jogo do empurra. O jogo do empurra. O TSE diz que não é com ele. O rapaz denuncia. O outro diz que não é com ele. Quando começa o jogo de empurra é porque tem erro. Sempre foi assim. Quando começa a dizer que a culpa não é minha, o pior é o TSE dizer que ele não controla a transmissão dessas inserções para as rádios. Mas esse rapaz que foi demitido, a função dele é controlar, ele é concursado, é controlar a distribuição das inserções. Quer dizer, existe aí um contraponto, uma coisa meio esquisita. Mas, enfim, eles mesmos, nossa senhora, Deus me livre.
Enfim, e aí você vê coisas inacreditáveis acontecendo, assim, cada um fala uma bobagem maior que a outra, todo mundo tentando se defender, e o rapaz agora vai ter proteção da polícia que está com medo. Eu teria medo também, eu teria medo também. Quer dizer, e você pensar que uma pessoa só é responsável por isso tudo, é um absurdo, né? É um absurdo. Agora, de acordo com as informações que se tem, né, o que acontece? A pessoa que é responsável é tudo colocado no pool de emissoras de rádio e TV, todas as inserções. E esse pool é responsável por essa distribuição. Ou seja, é responsável pela distribuição e as rádios têm que ir lá nesse pool pegar as inserções para colocar na sua programação. Tá certo? Mas você sabe onde fica a sede desse pool? É dentro do TSE. Mas o TSE não sabe de nada. Né? Então, você vai vendo as coisas como é que são. O TSE censurou a Rádio Jovem Pan, Rádio e Televisão Jovem Pan, que não pode falar isso, não pode falar aquilo, não sei o que lá. Vários personagens da rádio, jornalistas, estão suspensos. Estão suspensos para o bem da empresa, para não ser multada, enfim, é isso. Agora você vê, a Rádio Jovem Pan, ou o Grupo Jovem Pan, é o único que coloca pessoas de duas visões diferentes, uma contrapondo a outra, em toda a sua programação. Não existe essa história de que há só um lado que fala. Enquanto isso, a Globo News, por exemplo, só tem um lado, não houve outro lado nunca. Só convida pessoas que coadunam com o seu pensamento. A Folha de São Paulo, aliás, a Folha de São Paulo e a Globo até agora não se manifestaram, só notinha de pé de página, né? Assim, para poder falar sobre o que está acontecendo. Então você vê qual é a situação. Mas elas não são suspensas, não são censuradas, aí está tudo bem, né? O juiz do jogo tem lado. É a mesma coisa, você é o estádio de futebol, Fla-Flu. Aí você vê lá o juiz entrando, como eu sou tricolor, vou falar assim, você vê o juiz entrando em campo com a camisa do Fluminense debaixo do uniforme. O que você acha que o rubro-negro vai falar? Não é verdade? É o que está acontecendo. Isso é óbvio, isso é claro, e já vem sendo denunciado há muito, muito tempo, né? E aí, eu ouvindo rádio, ouvindo essas coisas, eu soube de duas coisinhas. Primeira coisa que é importante, e agora eu vou ter que ler, é colocar o seguinte: o que diz a lei eleitoral a respeito da propaganda, tá? No seu artigo 80, na resolução 23.671, artigo 80, primeiro, segundo e terceiro parágrafo. As emissoras de rádio e televisão não poderão deixar de exibir a propaganda eleitoral, salvo se o partido político, a federação ou a coligação deixar de entregar ao grupo de emissoras ou à emissora geradora o respectivo arquivo, situação na qual deverá ser reexibida a propaganda anterior, nas hipóteses previstas nessa resolução ou na sua falta vinculada à propaganda com os conteúdos previstos nos artigos 93 e 93A, a ser disponibilizada pela Justiça Federal, conforme orientações transmitidas na reunião que trata o artigo 53 dessa resolução. Não sendo transmitida a propaganda eleitoral, a Justiça Eleitoral, a requerimento dos partidos políticos, das coligações, das federações, das candidatas, dos candidatos ou do Ministério Público, poderá determinar a intimação pessoal da pessoa representante da emissora para que obedeçam imediatamente às disposições legais vigentes e transmitam a propaganda eleitoral gratuita sem prejuízo do ajuizamento dessa ação cabível para apuração de responsabilidade ou de eventual abuso. Então você percebe como vai dar tempo dessa lei ser cumprida quando você tem 53 dias de propaganda, se caso fosse feito de maneira ininterrupta. É impossível. Então alguma coisa está errada, alguma coisa. Para tudo, para tudo. E uma outra, e para você ver como as coisas estão acontecendo, né, principalmente no caso da censura, a ministra Carmen Lúcia cometeu os absurdos jurídicos que eu já vi na minha vida. Numa reunião aí do TSE, ela disse que censura é um absurdo e contradiz a Constituição Federal, e, enfim, que é um crime e tudo mais. Mas, nesse caso, como é só por 10 dias, ela concorda. Essa é a nossa Justiça Eleitoral, esses são os ministros nomeados pelo outro. Nomeados pelo outro. É assim que eles atuam, né? E ainda existe uma outra resolução eleitoral
que as pessoas não sabem, e eu também acabei descobrindo, que no ano passado foi estabelecido que até o dia 5 de março podiam ser feitas todas as resoluções. A partir do dia 5 de março, as regras do jogo já estavam estabelecidas e que não poderia haver mais alteração. Enfim, a semana passada, alguns dias atrás, fizeram alteração, dando autonomia ao TSE para tomar as medidas que eles achassem necessárias por causa de fake news. Ou seja, mudaram a regra do jogo no meio do jogo, mesmo contrariando a legislação. Então, a gente vai somando isso tudo, né? E chega aqui conclusão. Que conclusão a gente pode chegar? Que é tudo um escândalo, que não tem como continuar essa eleição do jeito que está, alguma coisa tem que ser feita, entendeu? E urgente, mas é para ontem. Né? É para ontem, a documentação foi apresentada. É para ontem isso, é a coisa. Agora, tem um jogo político aí, né? Vai ser um problema, vai ser uma confusão danada. A confusão já está montada pelo TSE, que dizia que era tudo perfeito, que era tudo maravilhoso, era tudo espetacular. E para terminar, só vou dizer uma coisinha. Hoje está mais longo porque realmente é muita coisa. Só vou dizer mais uma coisinha. Quem passou a informação para o pessoal do governo sobre o problema das rádios não foi esse rapaz, tá? Eu garanto a vocês. Tá bom? Gente, muito obrigado. Desculpa tomar tanto tempo de vocês, mas não tinha outro jeito. Forte abraço, fiquem com Deus.